Se você é uma daquelas pessoas que gosta de desenhar, muito provavelmente você já fez um desenho desse cara aqui. Eu digo por experiência própria, porque lá em 2018, mais ou menos, quando eu tava começando a desenhar de forma mais séria, eu fiz esse desenho do Sonic. Eu queria fazer alguma coisa mais ou menos 3D e funcionou mais ou menos, só que dessa vez eu quero fazer ele de forma mais realista. E eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês como que eu fiz esse desenho, desde o esboço até várias dicas de pintura. E se você gosta do Sonic e gosta de desenhar, eu já te convido a se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Meu nome é Alexandre e seja bem-vindo a mais um tutorial. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente deve simplificar o desenho antes de começar a fazer o esboço. Nós devemos tentar transformar os elementos do desenho em alguma forma geométrica, que assim fica muito mais fácil de fazer o desenho. Além disso, nós vamos tentar usar formas tridimensionais, que vão dar um aspecto muito mais realista para o nosso desenho. Por exemplo, em vez de utilizar um círculo para fazer a cabeça, eu utilizarei uma esfera. Porque dessa forma nós conseguimos manipular facilmente qual é a direção que nós queremos que a cabeça esteja olhando. E sabendo disso, agora nós precisamos posicionar essa esfera no lugar correto na folha onde iremos desenhar. E para isso nós vamos fazer uma marcação dividindo o meio da folha horizontalmente e verticalmente. Ficando desse jeito, nós apenas precisamos posicionar a nossa esfera mais ou menos nessa posição em relação às linhas que nós fizemos. E deve ficar mais ou menos assim. Agora para o corpo também iremos utilizar uma esfera, só que nós primeiro iremos puxar uma linha imaginária da lateral dessa esfera até ali embaixo mais ou menos e do outro lado também. Agora é só fazer mais uma esfera bem no meio dessas duas linhas que a gente acabou de traçar e um pouquinho dela vai ter que estar embaixo da esfera principal, que é a cabeça. Agora nós vamos traçar aquela linha que circunda a esfera para definir a inclinação da cabeça. E para fazer isso nós iremos pegar esses dois pontinhos de referência e iremos interligá-los fazendo essa leve curvatura para baixo. E agora para definir o ângulo que o personagem está olhando, iremos pegar mais dois pontos de referência, um lá em cima e outro ali no meio mais ou menos. E iremos interligá-los com essa linha levemente curvada para frente. E aqui na parte do focinho dele a gente faz só um morrinho desse jeito. Pode fazer a bolinha pro focinho também. Depois a gente pega mais ou menos a mesma medida da altura do focinho e subimos ela para a testa. E fazemos outra linha horizontal curvadinha dessas. Agora nós vamos modelar um pouquinho o formato da cabeça, porque nós não queremos que ele fique com ela totalmente redonda. E para fazer as orelhas nós precisamos marcar um ponto mais ou menos naquela posição ali na direita e depois outro ponto ali na esquerda, mais ou menos naquela posição. E interligar os dois com essa leve curvatura para cima. Em seguida fazemos um pequeno cortezinho ali em cima e puxamos duas linhas para baixo. Agora vamos vir aqui na lateral do rosto, iremos puxar uma linha até ali mais ou menos e depois ligamos com a ponta daquela linha que fizemos anteriormente. E após isso fazemos uma linha no meio ligando a ponta da quina com a ponta lá de cima. E para fazer a outra orelha a gente traça uma linha passando pelo topo da esfera, marcamos um ponto e fazemos as três ligações. Dessa forma. Em seguida fazemos a boca mais ou menos desse jeito e fazemos os dois olhos mais ou menos no formato de um corretivo daqueles de fitinha. A distância entre eles deve ser mais ou menos o mesmo tamanho do nariz e deve sobrar um espacinho mais ou menos desse tamanho entre o olho e a lateral da cabeça. Além disso, é muito importante que o ponto mais alto do olho encoste nessa linha que fizemos anteriormente. Se tudo estiver certinho, nós já podemos adicionar as pupilas, mas tome cuidado para não fazer elas tão juntas, porque senão ele pode ficar vesgo. Agora nós vamos lá para cima e iremos ligar a ponta da orelha direita com a ponta da orelha esquerda, fazendo esse arquinho passando por cima da cabeça. E depois ali no final do corpo nós puxamos uma linha até encontrar com aquela outra vertical que a gente tinha feito anteriormente. Essa marcação serve pra gente saber aonde posicionar o pelo dele, que nesse caso seria bem ali na pontinha. Depois é só puxar uma linha ligando ali embaixo do queixo e outra linha ligando ali na lateral da cabeça. Agora puxamos outra a partir desse ponto e ligamos ela lá na pontinha da orelha esquerda. Fazemos outro espinho desse do outro lado, porém um pouco menor e mais perto do corpo, e suavizamos um pouco aquela parte ali de cima, fazendo uma espécie de quebra-mola. Com o rosto finalizado, agora nós só precisamos posicionar os braços e as pernas. Sabendo que esse daqui é o corpo, nós precisamos imaginar que eles estão saindo mais ou menos dessas posições. As duas pernas estarão praticamente abertas e o joelho estará mirando para a frente. Essas linhas são só para a gente saber a posição delas. E sabendo da posição, agora a gente pode modelar um pouquinho o formato da perna. Ela vai ficar mais ou menos dessa largura, tanto de um lado quanto do outro.
E depois a gente faz um círculo bem grande ali em volta da perna dele, faz um menorzinho embaixo e adiciona um sapato, que é bem grandão desse jeito e tem tipo aquele detalhe branco em cima. E depois fazemos ele do outro lado também, só que nesse caso a meia não está visível. É muito importante tentar deixar os dois lados do mesmo tamanho, tanto as pernas quanto os sapatos. E agora para os braços nós vamos fazer a mesma marcaçãozinha da onde eles saem no corpo. Iremos puxar as linhas guias nessas posições. É importante deixar os dois cotovelos para cima. E depois vamos engrossar um pouquinho o braço só naquela partezinha que ele está visível, porque o resto ali já é a luva, que é praticamente um retângulo ligado a um círculo. Quando você alcançar esse resultado, o esboço estará praticamente finalizado. Aí agora nós só precisamos apagar algumas linhas para deixar o esboço mais limpo e mais fácil de colorir depois. Nós vamos apagar todas as partes desnecessárias, iremos aproveitar para modelar algumas partes. Na maioria acho que a gente deixou mais simplificado, como por exemplo a luva, o formato ali da perna, o sapato, umas marquinhas ali no espinho e também vamos detalhar a orelha, dessa forma que vocês estão vendo no vídeo, e vamos deixar a pontinha dela um pouco mais arredondada. E agora é só finalizar fazendo algumas marcações para saber o sentido do pelo dele, fazer aquele círculo marrom da barriga dele e fazer algumas expressões de raiva na testa. Como eu vou fazer um fundo nesse desenho, eu também deixei algumas coisas ali marcadas, mas se você não quiser fazer fundo, não precisa fazer isso. Então, o esboço está pronto. Agora você pode tanto escolher pintar de forma mais realista, que eu vou ensinar no vídeo, quanto fazer uma pintura mais simples que você quiser. Mas de qualquer forma eu gostaria muito de ver como que ficou o seu desenho. E para isso você pode me enviar o seu desenho no Instagram lá para eu conversar um pouco contigo também. E quem sabe até aparecer o seu desenho no próximo vídeo. E aproveita para seguir lá, tô quase com 1000 seguidores. E agora sim a gente pode começar a colorir esse desenho. Primeiramente eu gostaria de deixar claro que eu estou utilizando os lápis Super Soft 50 cores da Faber-Castell, e caso você tenha alguma outra dúvida sobre os materiais desse vídeo, eu estarei deixando todos eles na descrição aqui embaixo. Antes de começar a fazer qualquer desenho é muito importante a gente dar uma analisada na referência antes, para a gente entender o que está acontecendo ali e quais as cores que a gente possivelmente irá utilizar. Por exemplo, na referência nós conseguimos perceber que tem uma luz mais esverdeada vindo meio que de trás dele, ali na esquerda, e uma mais roxa vindo ali da direita. Além disso, dá para perceber também uma luz meio avermelhada vindo de baixo. E a tonalidade geral ali da imagem é um roxo meio azulado. Sabendo desse contexto geral da imagem, fica mais fácil da gente acertar as cores na hora de colorir o nosso desenho. E é por isso que eu recomendo vocês treinarem um pouco isso. No rosto eu comecei fazendo uma base com um lápis azul turquesa e depois eu vim com um lápis azul marinho por cima. Depois eu repeti o azul turquesa forçando um pouco mais e também usei um pouco do lápis azul normal. E para quebrar um pouco desse azul eu joguei também um pouco de verde turquesa em algumas partes. Além disso, fui sempre lembrando de deixar o degradê do verde pro azul ali na esquerda e do roxo pro azul ali na direita, que são as cores daquelas luzes que eu tinha falado antes. Essas foram as cores principais, e as cores que eu usei para mesclar todas elas juntas foi o cinza azulado e o branco em algumas partes. E naquela transição do azul pro rosa eu usei o vinho claro e o branco. E depois fiz os fios com estilete de precisão e usei a borracha elétrica para fazer alguns fios um pouco mais brilhantes e grossos, tipo ali na lateral e no topo da cabeça. E depois nessa parte do focinho eu fiz uma base com o lápis areia e comecei a marcar as sombras com o lápis preto. E depois usei o lápis vinho escuro para dar essa cor da luz vermelhada, usei o lápis vermelho para aumentar a saturação da sombra e o rosa para deixar ela um pouco mais vibrante. E agora falta só colorir os olhos, e para isso nós vamos usar o lápis preto para fazer aquela sombra bem escura ali embaixo da pálpebra, o lápis cinza para colorir a maior parte do olho e o lápis azul turquesa e um pouquinho de roxo para dar essa tonalidade. E para a pupila iremos escurecer bastante o meio e fazer um leve contorno azul em volta e deixar ali o meio todo branquinho. Isso vai dar a impressão de que o olho está brilhando e vai dar esse efeito bem legal. E para fazer esse efeito de brilho na ponta dos espinhos, você basicamente faz um degradê do azul até o branco e depois faz os fios realçados com a caneta gel branca e a borracha elétrica. Talvez nessa etapa não pareça tanto que ele está brilhando, mas um pouco mais pra frente eu vou te mostrar o que realmente vai dar o efeito. E ali na barriga eu usei as mesmas cores que eu usei ali naquela parte da boca dele. A diferença é que eu escureci um pouquinho mais com o lápis preto e usei bem mais os tons de vermelho para fazer aquela luz avermelhada ali embaixo. E aliás, os mesmos tons de vermelho que eu usei para fazer a luz avermelhada eu usei no sapato. Só que no sapato você pode escurecer bastante com o lápis preto e também pode mesclar usando o vinho claro, porque os dois estão numa região de muita sombra. E depois eu fiz a luva com os lápis cinza e com os tons de azul que eu utilizei no pelo.
E agora com o personagem finalizado surgiu uma parte que eu tava com um pouco de dúvida de como que eu ia fazer, que é esse chão meio gradeado. Então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma analisada nas cores que estavam por baixo da grade, para fazer primeiro uma base com as cores que estão lá no fundo, para depois sim fazer as barras por cima. Nessa parte de baixo eu usei muitos tons de vinho e também procurei escurecer bastante usando lápis preto e aquele lápis azul marinho. E depois que eu consegui deixar essa base toda mescladinha e homogênea, eu vim com o lápis borracha e a régua e fui fazendo a marcação das barras. E para as laterais das barras não ficarem com esse aspecto tão rígido, eu vim com lápis borracha de novo apagando um pouquinho essas laterais, para dar esse efeito mais suave. Na referência elas são bem escuras e quase não dá para ver, então no desenho eu decidi deixar elas mais destacadas, apagando um pouco com lápis borracha e fazendo esses efeitos de brilho. E falando em brilho, para dar esse efeito de luz em volta do espinho do Sonic, é mais simples do que parece. Nós só aproveitamos que o fundo já é escuro e em volta do espinho nós deixamos mais claro e pintamos com azul bem saturadinho para fazer esse efeito. Eu disse que era bem simples. E ali na parte de cima foi um pouco mais simples porque não tinha aquele gradeado, e sim apenas algumas telhas aparentemente. Eu apenas terminei de fazer o gradeado nessa parte na lateral e depois parti para a parte de cima, que eu fiz primeiro com uma base preta e depois usando os tons de azul turquesa e verde turquesa. E sempre lembrando de deixar tudo mescladinho. É como se estivesse pintando uma parede. É necessário dar uma segunda demão, ou talvez uma terceira. Com as dicas que eu dei nesse vídeo, eu espero que você consiga aprender algumas coisas sobre o desenho realista. E lembre-se de me mandar depois uma foto no Instagram do seu desenho. Eu quero muito ver como que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelos mais de 3.100 inscritos. O objetivo agora é 4.000 e eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Alexandre, fiquem com Deus e muito obrigado por ter assistido.